Olá, tudo bem com vocês? Prontos para um novo vídeo? Para essa semana, discutirei com vocês a questão da solidão produtiva e o oposto dessa solidão, o espírito de rebanho ou a consciência de manada. Esses são aspectos, que foram profundamente discutidos pelo filósofo alemão Nietzsche. Particularmente no seu livro Assim Falava Zaratustra, ele fala bastante sobre essa solidão produtiva e como se perder na massa, se diluir em meio ao coletivo, pode significar um grande perigo à nossa individuação. Então, ao discutir aquilo que chamamos de vida saudável, precisamos discutir o quanto a solidão é pensada também como um afeto positivo. Nas sociedades modernas, nas sociedades de massa, a solidão é demonizada. As pessoas fogem da vida solitária, elas não querem se verem sozinhas, não querem se olhar para o espelho e perceber a sua própria imagem. Num vídeo recente, eu até falei sobre a dependência emocional. E num sentido ainda mais amplo, nós podemos dizer que há todo um fomento cultural para que as pessoas estejam sempre em grupos, sempre em manadas. Não estou querendo dizer com isso que a vida social não se faça também a partir da comunhão com o outro, com as relações sociais produtivas com o outro. Não é nada disso. Ao contrário, o ser humano, diferente de outros animais, é um ser gregário, é um ser que se desenvolve em direção ao outro. No sentido biológico, se o bebê for deixado sozinho, ele morre. Por isso, nós dependemos estruturalmente da presença de outros. Daí, então, a relação com o outro, afetos de amizade, de parceria, são muito positivos. Mas o que eu estou querendo frisar nesse vídeo é como isso pode se transformar numa obsessão para algumas pessoas. Há algumas pessoas que não conseguem viver sós, estão sempre precisando se perder em grupos, estão sempre buscando abafar a sua própria consciência individual a partir do consenso. Tem um livro do Nietzsche sobre a verdade e a mentira em sentido extramoral, que ele chega a afirmar que o ser humano parece gostar de mentir em rebanho, gosta de ter a certeza do grupo. Mesmo que não seja a sua certeza, mesmo que não seja a sua vontade, ele busca no consenso, no grupo, a afirmação para o seu eu. E no vídeo eu escolhi esse tema para que você entenda que ao mesmo tempo que você deve ter relações sociais produtivas, você deve cultivar amizades boas e produtivas, você não pode desesperadamente existir só a partir dos outros. Você não pode existir a partir de planos, de projetos coletivos. Você vai ter que desenvolver o seu próprio projeto particular, pessoal. E é isso que significa estar longe do consenso. Numa parte do seu livro Assim Falava Zaratustra, ele fala do perigo das moscas venenosas, o zumbido ensurdecedor das moscas venenosas, moscas que frequentam a praça pública. No sentido metafórico, o que ele está mostrando é que as sociedades de massa apelam cada vez mais para que o indivíduo se perca no consenso. É o que Erich Fromm
chamou até de conformidade de autômato. As pessoas agem como se fossem robôs, buscando agradar o coletivo, buscando se ajustar de uma forma desesperada àquilo que os outros esperam dela. E se você quer sanidade, se você quer fugir da neurose coletiva, você vai ter que aprender também a fazer certas rupturas com esse desejo de rebanho, com esse desejo de se perder a partir do pensamento coletivo. E é importante destacar que esse perigo de se perder na coletividade é muito frequente, porque quando nós estamos diluídos na massa, parece que somos mais fortes, mais potentes. Isso é fácil de ser exemplificado naquelas coisas horríveis que ocorrem no meio das chamadas torcidas organizadas. Uma pessoa pacífica, um cidadão comum, muitas vezes diluído dentro dessa massa, futebolística, pode se tornar um assassino. Eu lembro de um caso que se tornou notório aqui no Brasil, que um torcedor matou o outro a pauladas, dentro de um estádio. E depois, quando esse indivíduo foi entrevistado, quando foi processado, percebeu-se que era um indivíduo comum, um trabalhador como outro qualquer. Mas quando o indivíduo se perde na massa, quando a sua consciência é substituída por uma consciência de rebanho, esse indivíduo parece deixar momentaneamente, temporariamente, deixar de existir como sujeito, deixar de existir como eu, e passa a viver um super-eu, um eu, gigantesco, que é exatamente esse eu do espírito de manada, desse espírito de rebanho. Por isso, meu amigo, você que está aí do meu lado, minha amiga, entenda que sanidade significa você se frequentar mais, significa você aceitar uma parcela maior de solidão. Estar solitário não é uma maldição, ao contrário, é até uma condição para você produzir, para você criar algo mais original, mais autêntico. Aquele que não se suporta, aquele que precisa estar sempre numa balada, aquele que precisa estar sempre acompanhado, aquele que mesmo virtualmente precisa estar sempre conversando com outros, no fundo pode estar denunciando o medo que tem do seu próprio vazio. Esse sujeito não se suporta, esse sujeito é um buraco negro e por isso ele precisa de outras pessoas para eclipsarem esse tipo de ódio que sente pelo seu próprio eu. Vejam que falar então desse espírito de rebanho é falar de uma situação perigosíssima para o sujeito que quer um desenvolvimento positivo, salutar. Se você não está conseguindo viver sozinho, produzir sozinho, ter momentos de solicitude, você talvez precise até buscar ajuda profissional. Há pessoas que precisam da ajuda de um psicanalista, de um terapeuta, porque não consegue ficar sozinho e aí coloca qualquer coisa na sua vida. Quantas pessoas vão buscar exatamente a presença de pessoas tóxicas, de pessoas perigosas. O indivíduo está intimamente desesperado e por isso quer se ver no rosto de qualquer pessoa. E isso pode significar um sintoma, pode significar o quanto você despreza a sua própria autoimagem. Em um outro momento, volto a falar sobre esse tema, aprofundando mais essa questão. No momento é o suficiente, deixe o seu like, divulgue o nosso vídeo, faça o seu papel
divulgando esses temas porque pode ajudar muitas pessoas. Muito obrigado e até a próxima vez.